E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lucas Fagundes do canal Bizu da Química e hoje é o nosso quarto dia de revisional, onde eu vou trazer para vocês o tema eletroquímica, um tema extremamente frequente em provas de Enem e que por vezes assusta alguns alunos e a gente vai tentar desmistificar algumas coisas aqui. Vamos começar aqui com uma questão da prova do Enem de 2019, vamos ler juntos? Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. Então tá lá, o esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está apresentado na figura. Então você tem aqui, olha, a entrada de oxigênio que vai passar aqui por um eletrodo poroso, vai liberar íons hidroxila, que também vai passar aqui por uma membrana separadora, vai entrar em contato com o eletrodo de zinco e promover aqui a saída de ZnOH4 2-. Perfeito? No funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é... Então, olha, essa daqui é uma questão que envolve alguns conceitos básicos de eletroquímica que vale a pena a gente revisar aqui. Então, vou colocar a canetinha, que é o seguinte. Primeira coisa, os processos eletroquímicos eles são processos de oxirredução. Você sempre tem, de maneira acoplada, um processo de oxidação, que corresponde à doação de elétrons ou perda de elétrons, tá? Vamos colocar assim, a perda de elétrons. Uma espécie vai sofrer essa perda de elétrons e a outra vai sofrer o ganho de elétrons. Isso é acoplado. A espécie que perde, ela perde para a espécie que vai ganhar, tá? E aí, olha, a gente tem esses processos acontecendo em eletrodos em separado. E aí eles recebem nomes característicos. Onde eu tenho a oxidação, eu chamo de ânodo. E onde eu tenho a redução, eu chamo de cátodo. Isso daqui é válido tanto para pilhas quanto para pilhas ou eletrólise. O que muda, né? Tem muita gente que já fica desesperado de ouvir eletrólise porque parece que algumas coisas se invertem lá. O que muda na eletrólise são os sinais dos polos. Tá? Na pilha, o ânodo ele é o polo negativo, porque é de onde os elétrons partem espontaneamente. Os elétrons partem de um polo negativo, eles são repelidos dali e atraídos em direção ao cátodo, que é onde vai acontecer a redução. O cátodo, por sua vez, então, é um polo positivo. Isso na pilha. Na eletrólise, as coisas se invertem porque quem dita o sinal do processo é a fonte. Tá? A fonte ela é externa ao processo que você vai observar. Então, na eletrólise, você tem o polo negativo, de onde vão vir os elétrons da fonte, que vão forçar uma redução na solução. Então, por isso, na eletrólise, o cátodo ele é o polo negativo. Tá? E o ânodo é o polo positivo. Tá legal? Então, não é o foco dessa questão, mas é bom a gente lembrar esse conceito. E aí, olha... Qual é o processo que está acontecendo? Eu vou aproveitar para detalhar um pouquinho mais. Ele é o seguinte, eu vejo que em um eletrodo você tem o O2, ele está se convertendo aqui em OH-. E aí para iniciar a balanceada eu tenho 2 OH-. E eu vejo aqui o seguinte, olha, o número de oxidação do O2, do oxigênio no O2 é 0, porque é uma substância simples. E o número de oxidação aqui na hidroxila é 2-. Então aqui, olha, eu já vejo que de 0 para 2-, o número de oxidação está diminuindo. Eu tenho aqui um processo que a gente classifica como sendo uma redução. E redução, a gente acabou de combinar, acontece no cátodo. Beleza? E aí então, olha, o oxigênio, né? O oxigênio está ganhando 2 elétrons para cada átomo de oxigênio, para ficar menos 2, como são 2 átomos aqui, por isso são 4 elétrons. Tá? Olha só, a gente tem um probleminha aqui para resolver. Eu tenho que colocar aqui moléculas de água para equilibrar isso daqui, né? Senão eu não vou conseguir equilibrar o balanceamento. Então, olha, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 2 OH-, eu vou colocar aqui moléculas de água, eu vou colocar
eu vou colocar H2O, depois a gente resolve o que a gente tem que fazer. Como as cargas elas têm que ser iguais dos dois lados, eu posso colocar aqui mais 2 hidroxilas, tá? Sendo que só essas daqui, né, elas vieram do O2 e as outras 2 vieram, por exemplo, da própria água. E aí eu balancei isso daqui da seguinte forma, 2H2O. Veja se fecha a conta. 4 oxigênios desse lado, né, do lado dos reagentes, e 4 no lado dos produtos. 4 hidrogênios no lado dos reagentes, 4 no lado dos produtos. 4 elétrons, 4 cargas negativas nos reagentes e 4 cargas negativas nos produtos. Essa daqui, então, é a nossa semi-reação de redução. Eu apaguei ali e reescrevi ela completa. Tá? Agora, a semi-reação de oxidação, né, que eu já sei que é uma oxidação. Eu tenho o zinco metálico, ele está se convertendo em ZnOH4, 2-. Perfeito? Eu já sei ali, então, que eu tenho uma oxidação, e a oxidação ela acontece no ânodo. Vou pegar aqui. Oxidação. Beleza. Então, olha, eu quero realmente saber o que está sendo formado no ânodo, então eu já tenho aqui uma boa pista que é o ZnOH4-. Eu já poderia marcar a letra E com tranquilidade, tá? Passou o slide ali. Posso marcar a letra E com tranquilidade, tá? Mas vamos só comprovar assim até o final dessa questão para a gente ver. Que a gente tem o seguinte, olha, o zinco ele está virando ZnOH4 2-, e nessa estrutura aqui, olha, cada hidroxila tem carga -1, tá certo? Então, olha, você tem 4 hidroxilas de carga 1-, beleza? E a soma dos NOx, ela tem que dar 2-. Então, a única possibilidade é o zinco ter NOx 2+, e de fato, ele sempre tem número de oxidação 2+ nas substâncias compostas que ele forma. Ele está passando de 0 para 2+, tá? Ele vai estar aqui doando 2 elétrons, perfeito? Eu teria que equilibrar essa equação. Vou fazer aqui, olha, 4OH-. Tá? Repara que as cargas negativas elas já vão estar balanceadas, porque eu tenho 4 cargas negativas nos reagentes e 4 cargas negativas nos produtos, beleza? Você deve estar se perguntando quais cargas são essas. Olha, as 4 negativas no reagente são essas daqui e as 4 nos produtos são essas daqui, beleza? Eu já sei que essa daqui então é uma espécie formada no ânodo. Para ter uma ideia do processo como um todo, eu teria que multiplicar essa equação por 2 para garantir que o número de elétrons doados aqui na oxidação ele seja igual ao número de elétrons aceitos na redução. Então, multipliquei por 2 aqui, ficaria 8 aqui. O processo global seria, então, bonitamente falando, seria aqui, olha, O2 mais 2En mais 2H2O. A hidroxila aqui, olha, são 8 e 4, então vai sobrar 4OH-, né? Vai formar 2Zn, 2ZnOH4, 2-. Beleza? Esse daqui seria o nosso processo global acontecendo. Tranquilo, pessoal? Questãozinha bem legalzinha, muito bem bolada, tá? Mas ela é muito mais conceitual, não era para ficar estressada com ela. Eu estou aproveitando para detalhar algumas coisas e a gente está fazendo uma revisão, é isso daí mesmo, tá? Vamos lá para a questão 64 da prova do Enem de 2016, há 4 anos atrás. A gente nem pensava que estaria vivendo num mundo igual a esse, na verdade. Vamos ler juntos. Olha, deixa eu colocar a canetinha amarela. Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos. Liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo onde fluem por um circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. É basicamente uma descrição de um funcionamento de uma pilha,
Tá? Os elétrons são liberados pelo ânodo e migram até o cátodo, e nesse processo de migração você tem a geração de energia elétrica pelo fluxo dos elétrons. Tá? Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. E aí, olha, você tem o texto 2. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, que é a mesma biocélula de acetato do texto 1, considere as seguintes semi-reações de redução. Tá? Então, olha, você tem dois processos aqui de redução e seus respectivos potenciais. Você vê, então, olha, redução porque é ganho de elétrons. Tá? Você tem o ganho de elétrons aqui nas duas semi-reações. Agora, uma delas tem um potencial de redução mais elevado. Então, você pode, de certa forma, lembrar o seguinte: quanto maior o potencial de redução, quem tem o maior potencial de redução sofre, de fato, a redução. Beleza? Tá? Então, quem tem maior potencial para reduzir é quem de fato reduz. Então, olha, eu vejo o seguinte: o oxigênio, na presença de íons H+, 4 elétrons e formando 2H2O, ele tem um potencial de redução de mais 0,8. Enquanto que o CO2, formando o íon acetato, tem um potencial de menos 0,3. Isso em relação ao que a gente chama de eletrodo padrão de hidrogênio. Tá? Então, olha, o que eu vou manter então? Eu vou fazer o seguinte: o oxigênio, então, ele sofre a redução porque ele tem maior potencial para isso, ou seja, ele ganha os elétrons. E se ele sofre a redução, aonde isso acontece é o cátodo, tá? Cátodo é sempre onde acontece a redução. Esse daqui é o meu potencial, ele é igual a 0,8 volts, esse aqui é o potencial de redução. E agora, o CO2 ele não tem como sofrer redução, porque ele tem um potencial de redução menor. Então, a possibilidade é o produto dessa reação, que é o acetato, na presença de água, sofrer a oxidação. Então, a gente vai reescrever a equação de baixo, só que invertida. Então, vai ficar CH3CO- mais H2O. Vai formar aqui para mim 2 mols de CO2 mais 7H+, mais 8 elétrons. Perfeito? Isso daqui tem um potencial agora padrão de oxidação, vou chamar E0OX, beleza? E ele vale mais 0,3. Eu inverto o sinal do potencial. Tá? Eu estou te dizendo que o potencial de redução do CO2 na presença de H+, formando acetato, em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, é menos 0,3 volts. E o processo contrário, em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, é mais 0,3 volts. É a volta do caminho. Tá legal? Agora, um detalhe importante aqui. Eu vou ter que calcular o potencial, a diferença de potencial da célula formada por essas duas semi-reações. Né? Essas duas semi-reações que eu vou destacar aqui para você, que são essas aqui. Olha. A semi-reação de redução, que tem um potencial de 0,8, e a semi-reação de oxidação, que tem um potencial de 0,3. Perfeito, lindo e bonito. Vamos ver aqui então, olha, o que a gente tem agora. Eu vou ter que multiplicar isso daqui por 2, porque os elétrons doados aqui, eles têm que ser iguais aos elétrons aceitos, então eu vou ter 2O2, 8H+, 8 elétrons e 2H2O. Vamos ver o que a gente tem. 2O2, não vai, na prática, na hora da prova, você não precisaria fazer isso, tá, pessoal? Depois você vai entender por quê. CH3CO-, tá? Como são 8H+ no reagente e 7 no produto, vai sobrar 1H+ só. Os 8 elétrons, eles são cancelados. Tem 2 águas no lado dos produtos, então não tem mais água aqui. Então acabou aqui o lado dos reagentes, tá? Agora vamos ver o lado dos produtos. No lado dos produtos você vai ter 2CO2. Faltou o H+, né? Mais H+. No lado dos produtos você vai ter 2CO2 mais H2O.
E o ΔE desse processo, ΔE padrão, ele é a soma do potencial de redução com o de oxidação. Tá? Ele vai ser 1,1 volts. E aí você deve estar pensando, poxa, mas você multiplicou por 2, não é? E aí vale lembrar que potenciais padrão, eles não têm o seu valor alterado quando você multiplica a equação por 2 ou por 3. Tá? Isso acontece lá no ΔH. Quando você multiplica um ΔH, que não é a entalpia molar, né, só quilocaloria ou só quilojoules, se você multiplica a reação por 2, ela absorve ou libera, né, o dobro de calor. Tá certo? Aqui no potencial padrão isso não é verdadeiro. Tá? Isso é só o potencial padrão, isso não vale. Beleza? Então, olha, eu tenho o seguinte, a pilha ela tem um polo negativo, né, um eletrodo que eu vou representar aqui, que é o meu polo negativo, de onde partem os elétrons, e eles partem em direção ao polo positivo, que é o meu cátodo, onde esses elétrons chegam. Beleza? E claro, tem uma ponte salina que une as duas soluções, beleza. E esse daqui é a representação do processo espontâneo do fluxo de elétrons. Os elétrons fluem de um eletrodo em direção a outro. Tá? Você teria esse fluxo de elétrons aqui. Fluem do polo negativo, o ânodo, em direção ao cátodo. Agora, uma coisa que às vezes as pessoas na hora de estudar para o Enem não enxergam, esse polo negativo ele passa por um fio e encontra depois um polo positivo. Ou seja, é como se fosse isso, um polo negativo que passa por um fio e encontra um polo positivo. E essa daqui é uma fonte com voltagem, com diferença de potencial 1,1 volts. Perfeito? Então você vai ter que saber agora algo que é mais da física, que você estuda muito em Física 3, porque eu vou associar, né, essas biocélulas em série e quero obter uma diferença de potencial de 4,4 volts. Então, basicamente, ele está te perguntando olha, uma célula ela gera um potencial aqui para a gente de 1,1 volts. Quantas células você vai precisar associar em série, uma na frente da outra, para ter um potencial equivalente aqui de 4,4 volts. Quantas células? Qual que é o valor desse N? Aí é simples, né? Porque vai ser N vezes 1,1 é igual a 4,4. Esse N é igual a 4. É como se você tivesse aqui, olha, 4 células dessas associadas em série, e aí vai gerar uma diferença de potencial de 4,4 volts. Beleza? Tranquilo? É isso. O que às vezes as pessoas ficam com muita dúvida, né, é porque mistura um pouco do que você vê na física com o que você está vendo na química. Como se não fossem conteúdos que se entrelaçam o tempo todo, né? Porque de fato é uma coisa só. A gente separa em disciplinas por uma finalidade didática, para facilitar o teu entendimento. E aí o Enem vai lá e faz o quê? Ele vai lá e mistura, para te sacanear, né? É assim, a vida é assim, não tem muito jeito, galera. E você tem que estar preparado e a gente está aqui para tentar te ajudar o máximo para você não se perder na hora da prova. Tá legal? Vamos lá dar uma olhadinha para essa questão bonita do Enem de 2019, do ano passado, tá? Que você tem o seguinte: para realizar o desentupimento de tubulações de esgoto residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico expressos no quadro. Então você tem aqui primeiro o potencial de redução da água, tá? Gerando aqui gás hidrogênios e outras espécies em meio básico. Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida para aumentar a sua eficiência? Ou seja, eu quero alguém que esteja na mistura sólida que facilite a liberação de gás hidrogênio. Tá? Porque, olha, lê o seguinte: quando é adicionada água a essa mistura,
né, ocorre a reação, uma reação que libera gás, hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo. Então, olha, o que eu vou ter aqui é o seguinte, eu vou ter um processo onde a água ela vai sofrer a redução gerando gás e hidrogênios. Eu vou reescrever isso daqui. Tá? 2H2O mais 2 elétrons vai formar aqui H2, que é o responsável pelo aumento da eficiência, mais 2OH-. E o E0 de redução ele é igual a menos 0,83 volts. Eu vou ter que acoplar aqui, então, uma semi-reação aqui embaixo. Vou ter que acoplar uma semi-reação de oxidação. Uma reação onde eu vou ter uma espécie X que vai doar elétrons e vai formar uma espécie Xn+, aqui, né? Não sei quantos elétrons vão ser doados, beleza? E não sei exatamente qual é o mecanismo de como isso vai acontecer. Mas uma coisa você já sabe, o E0 de oxidação, né? Ele tem que ser maior do que 0,83. Por quê? Porque só dessa forma o ΔE seria maior do que zero. Beleza? Eu teria que ter um potencial de oxidação, tá? Oxidação inverso da redução, que seja maior do que 0,83. Tá? Então eu vou obter aqui, porque olha, na tabela eu só tenho potenciais de redução. Eu vou ver quais espécies atenderiam este critério aqui, que geraria um processo espontâneo. Eu vejo o seguinte, olha, esse aqui é o potencial de redução. Então eu vou construir mais uma tabela aqui, olha, o potencial de oxidação. Tá? O potencial de oxidação seria mais 0,88 volts, aqui seria mais 2,33 volts, aqui seria mais 0,58 volts, aqui mais 0,22 volts e aqui mais 0,73 volts. Então eu já sei de algumas que não atendem aos nossos critérios, a gente vai apagá-las aqui, que são essa, essa e essa. E eu fico então, né, com estas duas semi-reações. Agora, repare que a água vai ser adicionada a uma espécie que vai com certeza sofrer oxidação. Ou seja, quais seriam as opções? Ela teria que ser adicionada ao alumínio metálico, para ele sofrer oxidação virando AlOH4-, ou ser adicionada ao ferro metálico, para ele sofrer oxidação virando hidróxido de ferro 2. São as únicas opções. Tá? Então, olha, eu vejo o seguinte, se esse X fosse alumínio, daria, e o potencial seria mais 2,33, o ΔE seria positivo. Se a espécie fosse o ferro, o potencial seria mais 0,88, o ΔE seria positivo, ele seria bem pequenininho, mas seria positivo e daria certo. Então, olha, quais as opções que eu tenho que se encaixam? Tá? A resposta teria que ser ou alumínio ou ferro. Como só tem alumínio aqui, né, a resposta é a letra A. Muita gente, eu já fiz essa questão uma vez aqui no YouTube, muita gente ficou me perguntando por que não é a letra D se é o hidróxido de ferro? E aí é simples a resposta. A água é adicionada a um componente que vai sofrer oxidação, esse componente X. Tá? O hidróxido de ferro 2, embora exista a possibilidade dele sofrer oxidação por outra reação que não está aí, né? O hidróxido de ferro 2, nessa situação, ele não vai oxidar ferro. A espécie que pode oxidar é o ferro. Como o ferro não está nas alternativas, então a gente pode descartar isso. Beleza? E aí o processo global, se a gente quiser treinar aqui um pouquinho a escrita, vai ser... eu já tenho aqui a semi-reação de redução. Tá? Eu vou apagar isso daqui, já que a gente já sabe quem é a nossa espécie X. Tá? Eu vou colocar aqui, olha, seria alumínio, tá? Mais 4OH-, vai formar AlOH4-1, perfeito? Mais 3 elétrons. E aí, olha, e esse ΔE óxido aqui, ele vai ser mais 2,33 volts, e o ΔE, né, ele vai ser mais 1,5 volts na hora que você fizer a conta, tá? Aí eu só preciso lembrar de multiplicar as equações aqui para cancelar o total de elétrons. E aí é fácil aqui porque, olha, deixa eu colocar...
Ih, sumiu tudo. Sumiu tudo. Onde foi parar? Não tem problema, né? Não tem problema. Eu pauso a tela e mostro para vocês, mas eu teria que multiplicar por... Essa equação aqui eu teria que multiplicar por 2 e essa daqui eu teria que multiplicar por 3 para garantir que o total de elétrons fosse igual. Não sei o que aconteceu aqui não, tá, pessoal? Sumiu a tela, mas se você voltar o vídeo, a tela tá lá toda escrita, então é só eu que perdi, vocês não perderam. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão polêmica, questão que eu considero extremamente difícil, foi a questão mais difícil de eletroquímica que eu vi na prova do Enem, tá? Que é a questão 113 da prova de 2018. Vamos dar uma lida nessa questão juntos e torcer para não cair nada parecido esse ano, né? Essa aqui é uma questão difícil. Olha o seguinte, células solares à base de dióxido de titânio sensibilizados por corantes S são promissoras e poderão vir a substituir as células de silício. Nessas células, o corante absorvido sobre o dióxido de titânio é responsável por absorver a energia luminosa, tá? HNI, né? E o corante excitado, S asterisco, é capaz de transferir elétrons para o dióxido de titânio. Perfeito? O esquema dessa célula e os processos envolvidos estão ilustrados na figura, e a conversão da energia solar em elétrica ocorre por meio da sequência de reações apresentadas. Então, basicamente, o que você tem é a energia do Sol, ela mexe na estrutura do corante e faz com que esse corante libere elétrons, tá certo? Num processo de oxidação. Esses elétrons dentro da célula solar, né, eles vão ser absorvidos por outra espécie que vai sofrer redução e isso vai se fechar num ciclo, tá? Num ciclo que vai ser capaz aqui de gerar energia elétrica. Isso não é um moto perpétuo, tá? Muita gente fica buscando aí no YouTube, a galera que gosta das fake news, né? Fica buscando moto perpétuo. Isso não é um caso porque você tem uma fonte constante, né, de energia, que é o Sol, constante enquanto estiver iluminado. Tá? Então vamos entender aqui o processo. Você tem, olha, a energia do Sol, tá aqui o nosso Solzinho, acho que de azul não ficou bom, estava de amarelo. A energia vem do Sol, na forma de HNI, pega o nosso corante e leva ele para o estado excitado. Então, olha, excita os elétrons do nosso corante e ele forma essa espécie S asterisco, tá? Então, olha, lembra do modelo de Bohr. Estado excitado vai ser o seguinte, você tem, né, os átomos, eles têm os seus elétrons. Eu vou colocar aqui o modelo de Bohr, né, o elétron do átomo de hidrogênio. Se ele recebe energia de uma fonte externa, tá aqui, olha, isso aqui é uma energia luminosa, HNI, esses elétrons eles podem saltar de um nível interno para um nível mais externo. Então, é esse processo que vai acontecer. Você vai atingir um estado que a gente chama de estado excitado, tá? Esse aqui é o estado excitado. Então, essa questão é difícil porque ela mistura duas coisas aqui, tá? E esse aqui a gente pode chamar de estado fundamental. Beleza. E aí, olha, o meu corante atingiu o estado excitado. Nesse estado excitado, ele é capaz de doar elétrons. Tá? Lembra que ele está dissolvido no eletrodo de dióxido de titânio. Tá? Ele é capaz de ceder elétrons que passam pela estrutura e vão aqui, olha, caminhando lá para o outro lado, tá? Onde você vai ter esses mediadores de carga que a gente vai falar sobre eles já já. Tá? Então, olha, essas sequências de etapas são as seguintes. Você tem o dióxido de titânio e o corante adsorvido. A energia luminosa faz com que o corante adsorvido vá para o estado excitado. Tá? No estado excitado, esse corante ele é capaz de perder elétrons no processo que a gente chama aqui de oxidação. Beleza? Ele perde elétrons na oxidação. Ele sai de 0 para mais 1. Né? A carga dele é 0 para 1 mais. É uma perda de elétrons no processo de oxidação. Tá? E aí, essa mesma espécie, né, o corante na sua forma oxidada,
tá? Ele vai entrar em contato com os íons iodetos que vão estar aqui, beleza? E vai regenerar o dióxido de titânio com corante na sua forma original, que é exatamente essa espécie aqui, que vai estar pronto para receber energia luminosa novamente. Então, olha, vamos tentar entender o processo. O corante na sua forma oxidada, ele vai sofrer uma redução. Está aqui de mais 1, né, de 1 mais para 0. Uma redução. Perfeito? Agora, o iodo, I- para I3, ele tem que estar sofrendo uma oxidação. Vamos olhar isso daqui, olha. Eu vou ter o seguinte, I- para I3-, tá? Aqui eu tenho 3 meios de 2, 3 meios de I- e meio de I3-, tá? Olha só, o que eu tenho é o seguinte, qual que é o NOx do iodo no I-? O NOx dele é fácil de calcular. Vou pegar só o iodo, esqueci os coeficientes. O NOx aqui, ele é igual à carga, ele é igual a 1-. Aqui no I3-, o NOx, ele é igual a 1- dividido por 3. Então ele é igual a menos 1/3. Porque, olha, a carga do íon composto, que é o íon I3 aqui, é menos 1. Então é como se cada átomo de iodo tivesse uma carga, né, um número de oxidação de menos 1/3. Na prática não é assim. A carga ela vai estar localizada em um ponto mais específico da estrutura do íon. Né? Os átomos de iodo no I3 eles não têm todos a mesma carga, né? Mas isso daqui é o que a gente pode chamar de NOx médio. E aí, olha, você passar de menos 1, né, de menos 1 para menos 1/3, né, é você pensar assim, olha, se o 0 é o nível do chão, o menos 1 está aqui, o menos 1/3 está mais próximo aqui do 0. Né? Então você teve um processo que a gente pode chamar aqui de oxidação. O número de oxidação ele foi elevado. Tá? Então você teve uma oxidação. Os elétrons que foram doados, eles foram doados aqui pelo íon iodeto, eles foram aceitos, né, pelo corante na sua forma oxidada, que é o S+, ali associado ao dióxido de titânio. E aí formou essa espécie I3-1. Essa espécie I3-1, ela pode aceitar elétrons fechando o ciclo, voltando aqui a I-, tá certo? E ela aceitaria esses elétrons de onde, né? Que é o que você pode estar se perguntando. Poxa, esses elétrons eles estão vindo continuamente pelo próprio corante, tá? Então o próprio corante ele doou os elétrons para formar as espécies S+, tá? Esses elétrons doados pelo corante, eles reduziram aqui o I3- a I-, beleza? Tranquilo? E olha, o I- formado, ele aceitou elétrons do corante oxidado. Ele doou elétrons para o corante oxidado, regenerando o corante na sua forma natural, que é o TiO2S. Então, olha, essa é uma análise assim, mais completa da questão, perfeito? A função dessa equação em 3 aqui, então, agora, depois de eu fazer todos esses comentários, eu tenho certeza que você vai olhar e vai falar, poxa, é regenerar o corante, tá certo? A letra A está errada porque os íons I- a I3-, eles é um processo de oxidação, tá? A reação aqui ela garante que a reação 4 ocorra, não necessariamente porque as espécies elas podem estar presentes, tá? Promove a oxidação do corante, o corante é reduzido, a gente já concluiu isso, e transfere elétrons para o eletrodo de dióxido de titânio. Na verdade, o eletrodo na forma oxidada está aceitando elétrons, né? Então está indo para o outro eletrodo, é o contrário. Tá? Beleza? Então a única resposta possível aqui é a letra B. Olha, essa questão ela é já bem mais difícil de interpretar. Eu considero uma das questões mais difíceis de eletroquímica que eu já vi nos Enems. Tá? Embora a resposta seja, entre aspas, né, fácil de achar para eliminação, né, ela é uma questão de interpretação bem mais complicada. Né? Se você teve dúvida, deixa eu saber, coloca aí no comentário. Tá? Não sai dando dislike porque a questão é difícil, porque a culpa não é minha, não. Não fui eu que fiz a questão. Tá? E a última questão aqui
é a questão de eletrólise da prova do Enem de 2017. Vamos dar uma olhada. A eletrólise, deixa eu colocar aqui um amarelo, a eletrólise é um processo não espontâneo, perfeito, de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Olha que legal. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica conforme está ilustrado a seguir. Então você tem uma solução aquosa de cloreto de sódio, um ânodo. O ânodo é onde acontece a oxidação. Lembra disso? Repara que o sinal mudou aqui, né? Um diafragma de amianto, tá? E um cátodo de carbono, que é o nosso polo negativo, que é onde acontece a redução. Então, olha, vamos lembrar aqui, ânodo é onde acontece a oxidação. Então, no ânodo você tem a oxidação. E o cátodo é onde você tem a redução. Tá legal? No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido, aí vamos ver, a gente vai ter que fazer uma análise aqui completa da questão para ver qual que seria esse produto secundário. Mas olha, o que você tem é o seguinte, você tem o NaCl em solução aquosa, tá legal? E aí ele vai gerar íons Na+, que vão estar ali rodeados de moléculas de água, e íons Cl-, que também vão estar rodeados por moléculas de água. Tá? A sua eletrólise ela tem um polo positivo e um polo negativo. Então, não é muito difícil pensar que no polo negativo, tá? No polo negativo, você vai ter o íon cloreto migrando para lá. Tá certo? Lembra que na eletrólise, em fase aquosa, você tem que considerar a presença dos íons H+, e dos íons OH-. Tá? Perfeito? Você tem que lembrar que a água ela sofre autoionização. Eu poderia escrever H3O+, mas por uma questão de simplificar aqui a nossa análise, eu vou escrever H+, e OH-. Tá? Esses íons eles também estão em fase aquosa, numa concentração muito baixa, mas se você lembrar da possibilidade de equilíbrio químico aqui, né? Qualquer consumo de H+, vai deslocar o equilíbrio para formar mais H+, ou qualquer consumo de OH- vai deslocar o equilíbrio para formar mais OH-. Então, no polo negativo você tem a oxidação, tá? O polo negativo o polo positivo, né? No polo positivo você vai ter a oxidação. O Cl- ele foi atraído para lá para formar gás cloro. Poxa, eu teria que saber isso. De fato teria, mas o enunciado, ele te deu essa dica aqui, olha. Ele fala que produz gás cloro. Né? E fala também que é uma oxidação, então é uma perda de elétrons. Então eu já coloco aqui, olha, 2Cl-, tá certo? 2Cl- se oxida até Cl2, liberando 2 elétrons, tá? Agora, vamos lá no polo negativo. Repara que quem vai para o polo positivo são os íons OH- e Cl-. Eles são atraídos para o polo positivo, porque eles são ânions. Ânions é atraído diretamente para o lugar onde está o polo positivo. E quem gerou o sinal do polo positivo foi a bateria, e quem gera o sinal do polo negativo é a bateria também. Beleza? Agora vamos para o polo negativo. O que a gente tem lá? No polo negativo, quem vai ser atraído para lá são os íons H+, e os íons Na+. Perfeito? E aí, olha, vem a seguinte ideia. O H+ e Na+, os dois vão ser atraídos para o polo negativo, que é onde vão estar chegando elétrons. Esses elétrons estão chegando da fonte. Tá? E aí, o que vai acontecer nesse polo negativo? Tá? Olha, vai ser muito mais provável dos íons H+ aceitarem esses elétrons. Por que o H+ e não o Na+? Olha, embora a gente apresente isso no ensino médio como uma sequência de regras, né, que é a prioridade, as regras de prioridade de descarga, você pode raciocinar da seguinte forma: o elemento sódio ele é extremamente reativo. Tá? Ele tem um potencial de oxidação extremamente alto, uma tendência a ir para a forma oxidada, né, que é extremamente alta. E aí o contrário, que é o íon Na+, aceitar elétrons para voltar ao sódio metálico, né, ele teria um potencial de redução muito pequeno, muito negativo, já que o de oxidação seria muito positivo.
Tá? Então é muito mais provável que o íon H+ sofresse a redução. E aí, olha, se ele sofre a redução, ele vai gerar gás hidrogênio. Perfeito? Eu só vou balancear aqui. E aí você vai falar, poxa, mas como que eu teria essa ideia, né? Olha, eu vou te dar uma dica aqui. Repara o seguinte, a eletrólise, ela produz gás cloro, não é? Que é a espécie que está aqui, e produz hidróxido de sódio. E aí, como que vai produzir hidróxido de sódio? Primeiro lembra lá, hidróxido de sódio é a base formada pelo íon hidróxido e o íon sódio. Tá? Ou seja, o íon sódio ele manteve a sua integridade, ele está dizendo isso no enunciado. Então o íon sódio não acontece nada com ele. Vai acontecer com o íon H+, que vai aceitar elétrons, e com o íon Cl-. E vai sobrar Na e OH. E vai formar gás cloro e um outro produto secundário. Que produto secundário, né, é esse? Olha lá, hidrogênio molecular. Já sabemos que esse é o outro produto que pode ser formado. Claro, eu posso escrever a equação completa aqui do processo e a gente vai ter o seguinte, olha. Na equação global eu vou ter NaCl, né, pequenininho aqui, mais H2O, tá? Vai formar aqui para mim Na+, deixa eu ver se está balanceado. Vai formar, eu vou precisar de 2 Na+ ali, tá, pessoal? Eu vou precisar de 2 Na+, porque eu vou precisar de 2 Cls, né? Por causa dos 2 Cls aqui. E aí, logicamente, eu vou precisar de 2 H+, vão ser 2 H2O e 2 OH-. Agora sim, agora vai. Vamos ver. NaCl mais 2 NaCl mais 2 H2O vai formar aqui para mim Cl2, que é um gás, H2, que é um gás, tá? E NaOH, 2 mols de NaOH, vai formar Na+, e OH- que vão sobrar. E o H+, o que vai acontecer com ele? Olha, os íons H+, que vieram aqui da autoionização da água, eles foram consumidos aqui, perfeito? Os íons Cl- da dissociação iônica do NaCl, eles foram consumidos aqui. Os dois elétrons que chegaram na solução pelo polo negativo, vão chegar 2 elétrons aqui. Aqui vai formar várias bolhas de gás hidrogênio, tá? No polo negativo. Esses 2 elétrons eles são devolvidos aqui pelo íon cloreto, quando ele vai de encontro ao polo positivo e devolve os 2 elétrons aqui para a solução. E aí vai formar várias bolhas aqui de gás cloro. Beleza? Tá? Então, o produto secundário, além do gás cloro e além do hidróxido de sódio, o produto secundário é o gás hidrogênio. A gente marca ali a letra D. Beleza, pessoal? Então, olha, esse revisional, eu estou imaginando que ele... Eu não marquei o tempo aqui agora, mas eu estou imaginando que ele foi o maior de todos. Eu espero que você tenha visto até o final. Se você viu, gostou, poxa, já sabe, deixa aquela força no like, tá? Dê o like, compartilhe isso com os colegas, compartilhe com o restante da sua turma, né? Porque o conhecimento a gente, quando divide, ele multiplica. Lembra disso? Tá legal? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço para vocês. Se inscreva no canal para o nosso próximo revisional, que você vai lá no Instagram para descobrir qual que é, @bizu da Química. Tranquilo? Um grande abraço para todos vocês. Valeu!